Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana comigo. Essa semana estou sem a Jéssica Balbino. Ela não conseguiu gravar comigo, mas deixou um beijo para todos. E é isso, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, favorita a gente, dê 5 estrelinhas, que não custa nada e ajuda a gente a chegar mais longe. Se você está chegando aqui por conta do Cine Baru, eu quero convidar vocês a ouvir os episódios passados. O episódio de 7 anos do Rabiscos. A gente teve a presença ilustre da Bia Trevisan e do Chico Felice. A gente gravou ao vivo na praça da nossa cidade, Poços de Caldas, e está no YouTube, além dos canais de áudio. Então, se você acompanha o Rabiscos e quer ver como que foi a nossa festa, foi muito legal, praça lotada, o Chico Felice deu um show, a Bia deu um show também. E o episódio passado a gente contou com o Paulo Scott, excelente romancista que está lançando um livro sobre racismo, a luta antirracista no prisma da Constituição. Foi muito legal o papo também. Convido todos a ouvir. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero fazer um convite rápido para vocês. Estão abertas as inscrições para o Festival Permanente do Minuto, que esse ano traz um concurso bem especial, o Minuto Podcast. A ideia é simples e ao mesmo tempo desafiadora, que é criar um vídeo de até 60 segundos, usando só som, voz e palavras na tela, sem nenhuma imagem. Experimentar contar uma história só com o ouvido, transformando a cidade e o cotidiano em composições sonoras criativas. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 31 de outubro, no site festivaldominuto.com.br. Enfim, é um espaço incrível de experimentação que já revelou muitos novos talentos do audiovisual e agora aposta também na força dos podcasts. Afinal, o Brasil é um dos países que mais consome podcast aí no mundo. E para completar esse convite, eu vou deixar vocês ouvirem um recado direto do criador do festival, o Marcelo Mazagão, que é um excelente cineasta. Eu conheci o Marcelo através de um filme dele, 1,99, O Supermercado que Vende Palavras. É um filme muito bacana. Tem o Zero Não é Vazio. Fiquei muito feliz de saber que o festival tá voando aí. Então eu vou convidar vocês a ouvir e depois a gente já dá sequência. Alô, alô, podcast Rabiscos. Aqui é o Mazagão do Festival do Minuto. Estou aqui para divulgar o nosso concurso 1 Minuto Podcast, onde é proibido ter imagens, só sons, texturas sonoras e música. Acreditamos que o enorme sucesso que os podcasts têm feito hoje em dia é justamente pelo excesso de imagens que invade nosso corpo, estafando nossas almas. É um chamado para o ouvido, que muitos sons ali adentrem. Acabam também se transformando em imagens, mas de outra forma. É isso então, pessoal. Fica aqui o convite. Entre no site festivaldominuto.com.br. Bom, sem mais delongas, hoje o Rabisco sai um pouco das páginas de literatura para se encontrar com o cinema. E não é qualquer cinema, não. É o Cine Baru, que é a Mostra Sagarana de Cinema, que chega à sua nona edição, levando filmes, encontros e encantamento para o coração do sertão, em Sagarana, Minas Gerais. A mostra acontece de 17 a 20 de setembro, vai exibir 24 filmes vindos da Bahia, de Minas, de Goiás e do Distrito Federal. Obras que celebram a diversidade, a memória, as identidades que florescem no Cerrado, na Caatinga e no Sertão. Mais do que um festival de cinema, o Cine Baru é uma experiência coletiva. E para essa conversa eu recebo dois convidados muito especiais. O Paulo Júnior, que é jornalista, documentarista e coordenador da curadoria do Cine Baru, responsável por selecionar os olhares e vozes que compõem a mostra desse ano. E a Damiana Campos, que é produtora executiva do Cine Baru, pedagoga e mestre em ciências sociais, e é cofundadora do Instituto Rosa e Sertão, no Médio São Francisco. E a gente vai falar sobre cinema, sobre literatura, sobre o que faz uma boa história e principalmente sobre como narrar histórias com imagens, com sons, com palavras. Sejam muito bem-vindos, Paulo, seja muito bem-vindo, Damiana. Obrigada, Tadeu. Muito bom estar aqui contigo. E bom Obrigado. compartilhar também com o Paulo. Sempre bom estar junto. Valeu, Tadeu. Obrigado pelo convite. Oi, Damiana. Vamos nessa. Legal, é bacana ver que
uma amostra dessa está indo aí para a nona edição, né? A gente sabe como que é difícil trabalhar com arte no Brasil, liderar festivais. Eu estou há 7 anos com Rabiscos, eu sei como que é também essa luta que a gente trava, né, de criar coisas para a gente chegar em vários lugares. E eu queria que vocês apresentassem aqui para o nosso público um pouco como que foi, né, a criação do Cine Baru e como que ele chega, né, com a nona edição, o que que mudou aí do primeiro para agora. O Cine Baru foi criado, Tadeu, por uma turma que se conheceu, se encontrou em Sagarana, turma essa que se juntou por conta de outros projetos que já aconteciam na região, projetos ligados à cultura, à literatura, o principal deles para essa galera, o Caminho do Sertão, uma caminhada ligada à literatura de Guimarães Rosa. A gente está falando do norte e noroeste de Minas, né, dos Gerais, já lá em cima, muito mais para Brasília do que para Belo Horizonte, para quem não conhece muito o mapa do estado. E essas pessoas se encontraram nessa motivação, numa mistura ali de um evento literário, social, também ligado à preservação do cerrado, então tem uma veia bastante próxima às pautas ambientais, da agrobiodiversidade, tem essa veia muito forte dentro da formação dessa turma. E passado esse encontro, essa galera decidiu seguir criando de alguma forma na região e a gente considerou que uma mostra de cinema poderia ser um caminho interessante. Ela começa, portanto, feita sem recursos, né, sem muita organização formal no primeiro momento, para de fato manter as coisas acontecendo ali em Sagarana, nessa galera que havia se encontrado, uma turma ali de 2014, 2015, 16, vão dar no Cine Baru em 2017, e a partir de então tentado, né, estruturar cada ano melhor, fazer uma amostra ainda melhor do ponto de vista estrutural. Como você disse, a gente carece, às vezes, de mecanismos um pouco mais duradouros e constantes, né? Os festivais, as mostras de cinema no Brasil ainda dependem de investimentos e arranjos anuais, né? E aí a gente não está falando só de uma amostra pequena, de um recorte regional, né? A gente poderia falar, né, a Mostra de São Paulo, o Festival do Rio, passa um chapéu todo ano, imaginam o Cine Baru, né? Mas dentro dessa dificuldade de correr contra o tempo mesmo, né? De começar, acho que essa é a principal coisa, começar todo ano tendo que se organizar para colocar a mostra de pé no segundo semestre, mas dentro disso, eu acho que do ponto de vista criativo, da invenção, da intenção do encontro, acho que a gente está conseguindo andar sem megalomania também, respeitando aí o tamanho do espaço. A gente está falando de uma vila pequena, a gente está falando de uma amostra que se pretende, né, como recorte regional. A gente sabe que é esse espaço que a gente vai ocupando ano após ano, mas eu estou muito feliz assim com o que a gente tem conseguido construir, conseguido mobilizar a ida de realizadores de cinema para o Cine Baru, conseguir mobilizar oficinas, realização de filmes, transformar também Sagarana num polo de encontro das pessoas que trabalham com cinema e com cultura. Então, acho que devagarinho, do tamanho que tem que ser, está dando certo, assim, nas limitações estruturais que você bem sabe que um projeto de cultura tem para ter um cronograma mais estável, para ter uma relação mais sustentável financeira também. Ainda assim, acho que a gente vem nesses últimos anos aí, depois da pandemia, né, desde que a mostra voltou a acontecer presencialmente, conseguindo dar um passinho de cada vez e fazer mostras mais com uma programação mais forte, mais inteira, né? Mais do jeito que a gente imagina, próximo de um ideal aí ano após ano. Da minha parte, eu era produtora à época desse caminho. Eu moro na região. O Rosa e Sertão tem sede, então, né, ali na margem esquerda do São Francisco. E eu vi essas pessoas ali caminhando e já ficando encantada um pouco também com a presença, né? Todo movimento que parte de um encontro, eu sinto que tem muita força, sabe, Tadeu? Então, eu sinto que o Cine Baru, ele nasce dessa força do encontro.
E aí tem um encontro com a vila, e aí tem um encontro também com aqueles que chegam, parceiros que vão colando, outras pessoas que vão também caminhando. Eu acho que vale a pena falar sobre isso. E mais ainda, eu sinto que a telona, a ideia do cinema, ela veio também se fortalecendo a partir do momento que fomos criando juntos a ideia de ter um campinho. Então, imagina você a cena. Um campinho, no meio de uma vila, com umas pedras gigantes, parecendo até que foram brotadas ali ou plantadas, pintadas de branco. Uma rua única, com vários bares comuns, o vento tocando, uma igrejinha azul no canto, e a gente lá sentado nas cadeiras, num céu lindo, maravilhoso, que eu acho que compensa, inclusive, você ir para conhecer, e a tela, né? Deixando a gente ali por uns minutos, assim, esquecendo também de todo o perrengue que é uma mostra de cinema. E que veio melhorar, tá? Vamos falar a verdade. Com essas políticas também assertivas agora nos últimos anos, pós-pandêmico, a gente Finalmente, vê né? também a diferença, né? A gente teve tempos tenebrosos, né, para a cultura, nossa. Eu queria ouvir de vocês, assim, o cinema, a arte, a música, a literatura, eles estão contando história, marcando um espaço, marcando um território, né? Quando a Elisa me mandou a sugestão de pauta, eu vi, né, isso de ter um cinema produzido nos territórios do Sertão, do Cerrado, da Caatinga, né? E a gente ouvia falar muito de um cinema nacional, sei lá, 15, 20 anos, era tido de um jeito e hoje parece que as pessoas estão enaltecendo mais o cinema brasileiro, contando suas histórias, né? Vocês tiveram um recorde de inscrição, né? O que que isso revela sobre o momento atual do cinema e como que vocês analisam, né, e veem o jeito de contar a história hoje em dia no Brasil? Cara, muitos fatores, assim. Acho que primeiro tem uma coisa que é global, que é da uma facilitação dos meios mesmo, né? A gente definitivamente convive com um filme feito no celular, com um filme feito na própria casa das pessoas. Acho que a pandemia provou isso, né? As pessoas realizando seus próprios filmes com o arquivo que elas tinham num computador comum. Então, acho que isso é um fenômeno global que o Brasil pega carona, talvez de forma um pouco tardia, mas pega. E aí acho que a gente tem duas coisas mais pontuais da nossa realidade. Primeira, as leis de incentivo, principalmente as medidas emergenciais, né, de lei Aldir Blanc, de lei Paulo Gustavo, que potencializaram a produção do curta-metragem. Então, à medida que as leis são colocadas para a municipalidade, a gente começa a ter municípios pequenos realizando seus filmes. E isso não é pouca coisa, né? Pelo contrário, você pensar que nessas 700, 800 cidades de Minas Gerais, por exemplo, muitas estão fazendo seus primeiros filmes agora, em 2021, 2022, 2023. Então, dá um arrepio, assim, é um frescor, é um orgulho, assim, você receber um filme de uma cidade de 5, 10, 20 mil habitantes e pensar que, de certa forma, aquele filme é uma produção fruto disso, né? De um município que conseguiu finalmente produzir um edital para a realização do cinema. Então, acho que isso é uma coisa que a gente fica muito atento, né? Obviamente, a gente recebe mais filmes de Belo Horizonte, Salvador, Brasília, das capitais, é claro, mas a gente tem essa atenção para que essa mostra regional tenha, de alguma forma, tente, de alguma forma, dar conta desse espaço todo, né? A gente às vezes perde a dimensão, né? Estamos falando de 4 estados que são maiores do que 3, 4, 5 países da Europa, né? Sei lá, Minas Gerais é maior que a Espanha, provavelmente. Então a gente está falando de uma amostra regional num país que a produção é muito grande e muito diversa, né? O Cine Baru vai lá do Cerrado, batendo quase lá no norte, até o litoral lá de Salvador e descendo até o sul de Minas, já numa conjuntura mais próxima de um sudeste mesmo, São Paulo, por exemplo. Então, é uma área muito grande e essa diversidade, eu acho que ela foi potencializada com esses arranjos municipais para a realização dos filmes. E aí, de forma geral, também para não me alongar muito, a gente está falando de uma nova geração de curta-metragistas que estão vindo com o pé na porta, né? Que estão fazendo filme de tudo quanto é jeito, que estão experimentando, que estão pensando em gênero, que estão pensando em desconstruir linguagem, né? Gente que entrou na universidade e tem agora seus 21, 22, 23, 25 anos
e está experimentando, né? O curta-metragem é maravilhoso por isso, né? Filmes às vezes pequenos, filmes que vão ser rodados em pouco tempo, com um orçamento mínimo para uma feitura de um curta-metragem com remuneração para todo mundo, e que dão essa liberdade maravilhosa da experimentação, assim. Então eu te diria que de 2017 para cá, eu sinto que melhorou, aumentou, né, potencializou a diversidade dos filmes. A gente recebe hoje mais filme de terror, por exemplo, mais filme de suspense, mais filme de arquivo. A gente consegue olhar hoje para o que chega na curadoria e ver os gêneros de cinema acontecendo mais, assim. Acho que fruto disso mesmo, de dinheiro circulando para pessoas diferentes e de uma molecada fora dos grandes centros conseguindo fazer seus filmes. Acho que a coisa para mim, assim como quem gosta de acompanhar os festivais de cinema, para mim é a coisa mais legal do Cine Baru, assim, a chance de que uma pessoa vai ao festival e pode e vai ver provavelmente o filme de um lugar que ela não veria num festival de uma capital ou de uma cidade maior, sabe? Eu acho que vale a pena também complementar, é que a gente está muito numa tendência de agora, né? Mas muito dessa geração foi geração de cineclubes, que lá na era Lula 1, a gente mesmo teve condições de pensar, por exemplo, o cinema nacional dentro dos pontos de cultura. Crianças que cresceram estão produzindo filmes. A gente mesmo, o Cine Baru, tem uma participação das juventudes que está criando, assim, lindamente, fruto também de um acesso ainda na infância. E ainda mais. Eu ouso dizer, a gente está fazendo um cinema da periferia. Aí é uma ideia que a gente quebra, mesmo sendo o Sudeste, a gente está numa região de semiárido e que dialoga muito com a ideia de trijunções. E aí você vai para um Cerrado Central. Mas, independente disso, a gente vê a qualidade de filmes chegando que quebram qualquer lógica territorialista ou de bandeira, mesmo tendo muitos. É uma ideia de ousar criar algo que vai pelo fantástico, que vai também pelas histórias narradas, mas que ousa também falar de outros lugares que eram impensáveis para os lugares que talvez se pensaram que era obrigatório eles estarem falando. Isso também é importante trazer. E que o Cine Baru, como a primeira mostra da região, e agora a gente já pode ter 4, 5 mostras acontecendo nessa região do Médio São Francisco, a gente vê também que espaços como esse sendo criados dá vazão também de circular, algo que já existia. Isso é bom a gente também tocar. Já existia um desejo, e agora a gente está criando. Meio na teima, eu acho que é mais na teima, sabe, Tadeu? Uma teima de que aquilo é isso mesmo e vamos indo até quando for, mas que tem um desejo também de se tornar um lugar possível de circulação e de firmamento, né? Interessante vocês falarem isso, porque a gente sabe que por muito tempo falou-se que o cinema brasileiro só falava de favela, só falava de fome, ou os filmes antigos ligados ao sertão, né? E vocês estão falando dessa variedade que tem, e que bom, né? Porque as pessoas podem contar suas variadas histórias sem ter um estigma. Mas, por outro lado, quando você está numa curadoria de um festival, né? Qualquer festival artístico, tem essa preocupação também com a equidade de gênero, raça, com tipos de pessoas que estão tendo acesso, né? Porque o cinema elitizado, ele sempre foi muito branco, o cinema da comédia, né? Sempre foi muito elitizado também. E quando você tem um festival como esse, de mostra de curtas, que não deixa de ser um documento também, de contar uma forma de eternizar aquele momento que a gente está contando, né? Hoje, em 2025, estamos gravando na semana de um julgamento super importante, uma tentativa de golpe de Estado, de um governo que quase dizimou a nossa cultura, excluiu o Ministério da Cultura, pregou muitas fake news a respeito, passou uma pandemia onde a arte sofreu muito, em especial o cinema, né? E não só os pequenos, todos eles. O cinema, a literatura, a música, né? O show business em geral também. Como que vocês pensam na curadoria desse festival e como que são as preocupações, assim, com vocês vendo essa diversidade de coisas chegando, de histórias sendo contadas, quais que são as preocupações sociais que você acha que o cinema tem que ter, ou se ele tem que ter de fato isso?
Pois é, esse é o grande quebra-cabeça, né? Como é que a gente junta essas questões todas que pretendem colaborar com uma correção histórica, né? Obviamente, todos os festivais do Brasil recebem mais filmes de homens, né? Diretores, né? Os indicadores estão aí para quem quiser ver no site da Ancine, muito completos, aliás. É, pessoas que vivem nas capitais, pessoas brancas, enfim, o cinema reproduz o que todo mundo já pode imaginar em relação à sociedade brasileira, e acho que a função da curadoria, pelo menos no meu olhar dentro do Cine Baru, e que o Cine Baru pretende também, é agir numa correção nesse sentido, né? A gente não pode manter uma proporcionalidade, porque se a gente for manter uma proporcionalidade, a gente não vai caminhar nunca em tentar alterar um pouco os olhares que a gente vê na tela, né? Claro que isso não é fácil, né? São muitos, são muitos pontos, né? Então a gente está falando de gênero, de raça, a gente está falando de questões regionais. Damiana citou as periferias, a gente tem essa preocupação de não exibir apenas filmes urbanos, né? Como eu disse, de, por exemplo, Belo Horizonte, Salvador. A gente tem essa questão de dar espaço para cidades menores, a gente tem essa relação muito forte por conta do lugar da onde a mostra acontece, dessa relação entre cidade e campo também. Então, se a curadoria olhar que está faltando mais filme de campo ou de zona rural, isso vai ser um ponto, do mesmo jeito que vai ser um ponto mais direção feminina, mais direção preta, mais cidade pequena. Então, todos esses elementos contam dentro desse quebra-cabeça e de tentar dar conta, com imperfeições, claro, né? Acho que a curadoria ela não pode, ela não consegue, ela nunca vai conseguir chegar num consenso, né? Acho que o gostoso da curadoria, de fato, é dialogar nos dissensos mesmo e ver como que as discordâncias entre as pessoas caminham juntas. Mas aí o desafio é que o filme fala por si só, né? Então a gente está falando aqui de quem são as pessoas que fazem os filmes e quando isso chega até o filme, né? É aí que eu acho que é o grande desafio, né? A gente tem uma curadoria hoje que ela não é uma curadoria formada inicialmente por pessoas que trabalham com cinema. Eu acho que isso é uma característica que traz uma riqueza para o Cine Baru, ao mesmo tempo que traz um desafio, porque você está falando com pessoas de várias áreas do conhecimento e que vão trazer as suas relações com os filmes de forma muito diversificada. Então, em alguma medida, me parece, nesse sentido, talvez seria mais simples você falar só com pessoas que trabalham com cinema, porque elas estão dialogando mais ou menos no mesmo caminho. Então, a gente tem esse desafio de bom, beleza. A preservação do cerrado, a biodiversidade é uma questão importante dentro do Cine Baru. Então, é natural que esses filmes chegam muito, é natural que esses filmes vão agradar a curadoria, e como é que no segundo momento a gente também faz um olhar crítico para esses filmes, né? Porque eles, obviamente, eles não são selecionados, né? Apenas pelo que eles representam, né? A gente não está falando aqui de significado literal das coisas, né? Então, acho que dentro desse balaio, assim, que é o gostoso da discussão, com seus desafios, com pessoas dentro da curadoria sentindo falta de alguns temas que poderiam estar sendo abordados, porque não cabe tudo, com outras pessoas sentindo falta de alguns lugares, de algumas situações, de alguns filmes que chegam e não cabem, mas faz parte do jogo. É uma curadoria grande. Esse ano eu fiz a coordenação de um grupo de 8 pessoas, então são 8 pessoas para opinar ali em 200 e poucos filmes e chegar em 20 e poucos. Então o nível de dissenso é muito alto. Tem entender algumas histórias que vão ficar de fora mesmo, algumas realizações que vão ficar de fora, mas eu acho que essa é a graça da coisa e esse desafio, né, que eu acho que está posto em toda a arte, né? A gente acaba de vivenciar isso, né, numa grande discussão aí a respeito da literatura contemporânea também, né? A gente vai estar sempre discutindo forma e conteúdo, a representação, significado, como que você traz realizações que são importantes de estar na mostra, ao mesmo tempo que você tem que se deixar tocar pelo filme e pelo que ele é, né? O grande Carlão Reichenbach tinha uma frase ótima, né? Que era assistir os filmes com os olhos livres, né? Ele tinha essa imagem muito bonita dos olhos livres, né? Então, como é que, diante disso tudo, da desigualdade,
da diferença de acesso, de tudo que a gente pode pensar, como é que você senta para assistir o filme com os olhos livres, apesar disso tudo, né? Acho que essa é a mediação que tem que ser buscada, assim, entre como que o filme te toca e essas responsabilidades, esses compromissos que estão na natureza do Cine Baru. E, assim, só para concluir essa parte, não precisa estar em todas as mostras também. Entendo que uma série de festivais não está tão preocupado se vai ter diretora mulher na mostra competitiva. Beleza, o problema é deles. Mas pela configuração que o Cine Baru foi montado, essas questões elas não são superficiais, assim, elas são levadas a cabo com suas dores e suas delícias, né? Com esse arranjo todo que é preciso ser feito para dar conta de tudo. Eu tenho uma opinião assim que já vai um pouco mais para a área da educação e acompanhando o trabalho que o Paulo elaborou esse ano, ele é modesto assim. Eu acho que vale a pena dar uma subida na bola aí. Ele topou fazer um trabalho de coordenação com uma equipe de 8 pessoas maravilhosas, diversas. A gente tem mulheres que estão ali dentro da vila, mas que estão fora, homens negros, é, neurodivergentes, e temos também ali a bandeira LGBTQIA+, PN também presente. E você está falando de um processo de decolonizar uma parada que a gente já sabe que não tem forma, né, correta para se existir. Existe uma forma de uma leitura de um cinema que não foi criado numa perspectiva de um olhar de um cinema negro, por exemplo. E aí você é o que acontece na universidade hoje, né? Mas dentro da universidade eu consigo enxergar que se a gente quer fazer uma parada de educação que percebe a entrada de pessoas que historicamente nunca tiveram lugar naquele espaço, como você lecionava antes, você não está fazendo realmente a verdadeira lição de casa, né? Então você está produzindo mais do mesmo, só colocando para dentro. Então você topar fazer esse processo de educação, topar também construir com o diverso, sem entrar no melindre, que eu acho que é isso que é o sensacional dessa mostra, e eu continuo nela por isso, pela coragem de quem está seguindo esses 9 anos, de topar realmente colocar em xeque as questões caras e não guardar para si ou militar em cima. Porque eu acho que é isso, né? Quando você desarma um espaço de militância e você se abre para o que realmente você sente, e como isso te coloca em um lugar que não é muito confortável, mas você está afim de discutir isso e de levar isso a cabo. É exaustivo, nem todo mundo está afim, mas quem topa, para mim, tem meu coração, sabe, Tadeu? O Paulo, ele sabe do que foi. Eu ainda acredito que a nossa curadoria tem que ser 50-50, 50 da região, 50 do processo Cine Baru e 50 convidados, né? A outra parte convidados, para que a gente tenha essa troca mais profunda, para que não fique também tão pesado para quem está ali na coordenação e que tem esse olhar. Mas eu acredito também que não é só formar júri, não é só um curso para formar júri. É ter a coragem também de apontar que cinema é esse que a gente está querendo, entende? Que cinema é esse que está aí na efervescência e que, muitas das vezes, como a gente viu o caso da literatura, eu tenho uma opinião totalmente também, como você trouxe no podcast aí com o companheiro. Para mim, a questão é mercado. Se a gente está entrando, opa, vamos ver. E o cinema preto, mais ainda, ele não está só na margem da militância no espaço, que eu acho que isso que é legal a gente também falar. Como, por exemplo, a gente tem a Preta Porter, que está aí dentro do mercado, que está aí colocando, entende? E aí vai ter escolhas também. Só que as escolhas, elas vão de acordo com as frestas que a gente encontra, porque para mim a fratura é muito grande para que a gente entenda que é só uma escolha de fazer ou não um filme com este tema, né? E quem tem tempo, porque para mim a maior desigualdade que tem hoje é o tempo. Quem tem o tempo criativo para poder pensar aquilo se realmente a gente não está ali na ordem do dia? E o Cine Baru mostrou isso, que o maior desafio de pessoas que estavam ali na curadoria foi o tempo, porque a galera faz milhares de atividades para ganhar a tua grana,
para fazer o corre do dia e ainda assistir os filmes. E aí a gente vem, galera, seguinte, não vai rolar. Se for para ser curadoria, nós vamos arrancar tempo não sei da onde, mas nós vamos plantar esse tempo. E eu acho que é isso que a gente leva para o Cinebaru 10. Um espaço que realmente garanta, aí com Prolabore, com grana para a galera parar, porque está todo mundo no autônomo, pode fazer esse tempo, para que garanta também uma curadoria de excelência. Não é só o eu quero ser curador, entendeu? Tem uma coisa aí que precisa avançar e que eu acho que trazendo pessoas que estão já, que estudam cinema, que estão nesse aparato, pode facilitar também. Eu acho que a gente precisa facilitar o acesso para que a criatividade também tenha espaço de brotar, né? E o Paulo, eu acho que ajudou a fazer uma boa colheita. Eu acho, né, Paulo? Acho que foi bem bom. Eu acho que essa amostra tá linda. Você podia falar um pouquinho dela. Tá muito bonita. Muito bom, é legal ver vocês e fico muito feliz e parabenizo já pelo trabalho e saber que pessoas que estão por trás estão pensando em tantas coisas úteis para a arte no sentido social e no sentido humano, além do sentido divertido, né? Eu queria mesmo falar um pouco agora da parte da logística mesmo, como que vai funcionar, vai ser só presencial, vai ter online, tem premiação também, como que funciona para o pessoal que está ouvindo aí da região, que quer ir na cidade, como é que vai ser? Bom, eu posso falar um pouquinho da programação, depois Damiana completa com um olhar mais local, que acho que é interessante, né, falar de hospedagem, alimentação, Ah, como que a perfeito, coisa ótimo. toca. A gente tem, são 4 noites de filmes, né, da quarta até o sábado. Na quarta-feira, a gente tem uma sessão de abertura. Pela primeira vez, a gente vai começar a mostra na quarta-feira. A gente resolveu abrir um dia a mais e a gente convidou o filme Pacto da Viola, o longa do Guilherme Bacalhau, que passa inclusive na região, passa pelo Urucuia, e que foi muito legal a gente ver toda essa nossa rede acompanhando a circulação de um longa-metragem rodado por ali. Ele é meio DF, meio Minas Gerais, né? E a gente vai ter a presença deles lá para fazer a sessão de abertura e trazer um longa na abertura. E a partir daí, a partir da quinta-feira, na quinta, na sexta e no sábado, são as 3 noites de curta-metragens, aí os curtas selecionados pela curadoria. Na quinta-feira, o que a gente chama de Mostra Sertão, que tem filmes um pouco mais ligados aos temas relacionados, de fato, ao sertão, à Vila de Sagarana, o que poderia compreender ali como o Noroeste de Minas, é quando a gente... filmes que poderiam também estar na mostra competitiva, que a questão não é essa, mas que de alguma forma uma sessão mais próxima, digamos, aos moradores da vila e aos temas que, de certa forma, habitam ali o debate em Sagarana. E aí, na sexta e no sábado, a gente tem as 2 noites de mostra competitiva, 5 curtas na sexta-feira, 5 curtas no sábado. Todos os curtas concorrem ao prêmio do público, né? As pessoas votam na cartela ao fim da sessão, e os filmes da mostra competitiva são avaliados por um júri que a gente monta também entre pessoas de fora e pessoas da própria vila. Além disso, nas manhãs acontece a Mostra Sertãozinho, a programação infantil junto das crianças, tanto das escolas, de escolas próximas da vila, quanto da própria escola da vila, em que a gente selecionou também 7 filmes. Então, nas manhãs de quarta e quinta-feira, as crianças das escolas, né, numa articulação aí com as escolas, com professores, com diretorias, elas participam dessas sessões infantis. Acho que é isso. Acho que Dami pode completar um pouco, falar um pouco mais aí como é que a banda toca lá em Sagarana. Bom, a ideia é que a gente conheça também um pouco a vila por dentro. Então, como você já escuta, Sagarana respira Guimarães Rosa. Já escutei de pessoas que conhecem o Brasil profundo, que essa região ali de Sagarana, Chapada, que tem o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, é um dos lugares que mais respira e mais fala sobre a obra do Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas. Então, para quem gosta, para quem tem curiosidade ou quem é leitor assim que gostaria de viver esse cenário, é um bom lugar. Todas as hospedagens, elas são feitas nas casas dos moradores da vila. A gente tem, além desse espaço, né, da
Visite Sagarana, Visite Sagarana, que é uma rota de turismo de base comunitária. A gente tem um espaço também de camping da mostra, em que a gente apoia voluntários também, gente que quer ali viver um pouco, experienciar a mostra. E este ano a gente retoma a nossa cozinha comunitária, que é outro detalhe que eu queria colocar aqui como uma pessoa que gosta muito de pensar o turismo de base comunitária, uma mostra que se faz numa vila. Ter uma cozinha comunitária num espaço comunitário reforça também uma ideia de quebra da lógica do capital, somente da prestação de serviço, onde você pode comer com pessoas que estão ali passeando, como você também come ali junto com o júri, enfim, e o papo sempre é muito bom. Para quem vem, você mesmo de Poços, né? Adoro sua cidade, inclusive, Ah, é viu? bom saber. Nossa, adoro sua cidade. Você também acredita que o meu primeiro ENAF, que é o Encontro Nacional de Uhum. Atividade Física, foi aí, Olha só, meus 15 anos. caramba, que legal. Cara, você que está saindo daí, que é um lugar lindo, é bem distante, mas a distância é uma coisa ilusória, né? Pode ser perto, pode ser longe, a distância é ilusória. A gente tem aeroportos perto aqui em Brasília, que geralmente as pessoas vêm daqui, como também você pode fazer uma aventura aí de carro, passando ali pelo Cavernas do Peruaçu, Januária, atravessando São Francisco e conhecendo também outras áreas protegidas desse mosaico Sertão Veredas Peruaçu, que eu super indico, que é um lugar muito bonito, muito quente, literalmente, mas com muitas histórias. Outra coisa legal que eu acho que vale a pena para este ano é o nosso troféu, o Paulo não falou, mas ele é feito por uma artista da região. Este ano ele tá lindo. A gente vai mandar para você uma foto depois. É um momento sempre emocionante. E sempre depois da mostra, a gente tem ali o pós-sessão, que é um espaçozinho que a gente vai dançar um forró, vai confraternizar também com as pessoas que estão ali. Então, enfim, falei várias coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que foi mesmo para fazer a propaganda do que visite Sagarana. Pelo menos uma vez na sua vida, vai ser muito importante Eu não conhecê-lo. conheço Sagarana e eu sou muito fã do Guimarães, tem até duas tatuagens dele aqui. E eu sempre tenho vontade, assim, e pode ser uma boa mesmo, viu? Apesar de eu ser de Poços de Caldas, a gente fala que santo de casa não faz milagre, né? Tá Ah, longe de ser o maior público do Rabiscos ser Poços de Caldas, né? Porque a gente acaba sendo ouvido em tanto canto do Brasil que posso estar lá em quarto, quinto lugar. Então, tem muita gente ouvindo, tenho certeza que tem gente de perto aí. Tem algum lugar que o pessoal pode acessar para ver a programação, alguma coisa assim? tem sim. A gente tem um site lindo, que inclusive tem o catálogo, já está publicado. É, você pode. Cadê a nossa? Ela tá aí tão linda, por que que você não entra aí? É o Eles não quis dar nenhum oi, eu só tá www.cinebaru.com. ouvindo só. É, é o www.cinebaru.com.br. As nossas redes sociais é @cinebaru. A gente tem também o @visite Sagarana para você conhecer um pouco mais sobre essa questão das hospedagens comunitárias, saber um pouco mais da vida da vila, como ali funciona. O nosso Rosa Sertão, Rosa Sertão, para você conhecer também um pouco mais do território do Mosaico Sertão Veredas, Peruaçu. Vale a pena também dizer que a nossa equipe era formada por 23 colaboradores, 23 pessoas que amam, vivem e ou já atravessou ali o território. Uma boa parte mora em outros lugares e a gente durante um ano fica ali juntinho por essa telinha chamada Zoom. Na verdade é o Meet, né, que a gente usa, produzindo, pensando. Às vezes a gente se encontra em algumas viagens, tira uma foto e manda, mas o presencial mesmo quente é sempre esses 10 dias que a gente passa na vila. Então, uma amostra que está aí no nono ano, sobrevivendo ao virtual, tendo só 10 dias para poder comemorar no quentinho do corpo, né? Vale a pena, Tadeu? Tu Vale tem que, demais. tem que vir, rapaz, tu tem que Preciso ir, vir. viu? E esse Vamos povo também programar. gosta de ir para dentro. Vamos programar. Gente, quero agradecer demais o papo, parabenizar vocês. Fiquei muito feliz de saber que tem um festival aí acontecendo há 9 anos, nona edição, e com tanta riqueza. Parabéns mesmo. Já fica o convite aqui para quando quiserem voltar para o Rabiscos, que tiverem ideias aí. A gente gosta muito dessa troca e, assim como vocês, eu penso a curadoria do Rabiscos de um jeito muito plural. E a gente gosta de ouvir todo mundo, de todos os cantos do Brasil. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado, Damiana. Se você quiser passar as redes sociais de vocês, o serviço onde o pessoal encontra vocês também, à vontade.
Valeu, Tadeu. O Cine Baru tá lá no Instagram, só procurar Cine Baru, já tá tudo bonitinho lá com a programação, com os detalhes dos filmes, as sinopses e fichas, fotos dos filmes também estão no site. Eu só queria passar dois números muito rapidinhos, Tadeu, que eu separei aqui, que eu gosto sempre de trazer, Tá? quando a gente fala, né, de certa forma, o Cine Baru pegou carona nessa ideia ali da trijunção, né, de criar essa região, não é exatamente a região política do país, e que eu acho que é uma coisa muito desafiadora, mas muito interessante, porque a gente precisa ver outros filmes nossos, né? E aí tem dois dados que me chamam muito a atenção, que eu sempre gosto de trazer anotados quando é para falar do Cine Baru. O Brasil retomou um ritmo de lançamento, né, em 2024, que ele tinha lá em 2019, antes da pandemia. Brasil lançou 197 longas no cinema em 2024. Quase 90% deles fizeram menos de 10 mil espectadores. Então, os filmes estão sendo feitos, mas a gente tem uma dificuldade de que eles sejam assistidos no cinema, né? É muito filme que faz 500, 1.000, 1.500 ingressos. Então, fazer uma sessão de cinema num lugar que não tem cinema não é uma coisa banal, assim, sabe? Assistir o cinema presencialmente com pessoas que você não conhece, numa programação que foi feita exclusivamente para aquele dia, é uma coisa que eu ainda acredito demais, assim, na irreprodutibilidade mesmo, assim. A sessão do Cine Barô, ela vai acontecer uma vez na vida, né? Então, eu acredito que isso tem ainda força quando a gente fala de cultura, de arte, quando essas coisas nos tocam. E um outro dado que eu acho muito impactante, outro também de relatório da Ancine do ano passado, de todo o streaming disponível para o mercado brasileiro, todos os de assinatura, os ligados a canais, os que você paga para assistir o filme, de tudo, tudo que tem o país identificado, de todo o conteúdo que tem a realização de onde ela veio, 13% de conteúdo brasileiro. Então, 13%, quando a pessoa deita lá para dormir e fala, o que eu vou ver hoje? Se ela tiver todos os streamings à disposição, 13% do catálogo só é de conteúdo nacional. E aí tem uma coisa, um número bastante chocante ainda que deriva desse 13%, que 80% desse catálogo brasileiro é de Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente está falando que parece que tem tudo à nossa mão, no controle remoto, no computador, do celular, mas não tem. É impressionante assim você imaginar então que mesmo que você tenha todo o streaming à sua disposição, hoje você tem só 30 conteúdos feitos em Goiás, por exemplo. De toda a história do cinema e do audiovisual brasileiro, você tem 30 conteúdos goianos em todos os canais de streaming. E então o streaming não dá conta de contar as nossas histórias. Se falar de arquivo, então, menos ainda, porque o streaming não está nem aí para os filmes que foram feitos há 10, 15 anos. Então, acho que trazer um protagonismo para o Festival de Cinema, nesse momento que a gente precisa lembrar que a gente não está vendo as nossas coisas o tempo todo, acho que é sempre importante reforçar isso e essa excepcionalidade mesmo. Eu acredito que hoje estar numa mostra de cinema é um momento excepcional assim para a nossa vida. É sair da rotina, se dedicar a ver uma sessão que alguém pensou para ser vista ali. Desculpa me alongar aí. Valeu demais, Tadeu, pelo interesse e pela conversa. Obrigado, e que bom esses números, assim, servem de alerta, serve para a gente visualizar também como que faz parte do mercado no final das contas e a gente tem que estimular e tem que motivar isso. Obrigado, viu, Paulo? Damian, obrigado também, parabéns pelo trabalho, viu? Foi muito bom falar com vocês. Valeu, obrigada. E é isso, pessoal. Então, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Volto a falar, se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Podcast. Estamos também na Audible. Favorita a gente, que ajuda o algoritmo aí a entregar mais os nossos episódios. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.